Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Histórias que Nutrem. Nesse primeiro episódio, nesse episódio piloto, eu tenho a grata presença, a satisfação e a honra de poder conversar com uma atleta, uma profissional que do alto dos seus 14 anos vem aqui trazer algumas histórias para você, vem trazer um pouquinho de, podemos dizer assim, um pouco de experiência já. Com 14 anos a gente tem um pouquinho de experiência para contar. Imagino que sim, né? A gente vai descobrir isso aqui juntos. Eu sou Glauber Gorski e desde já muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. E vamos ao que interessa. Ana Aguiar. Aninha, é assim que posso te chamar? Sim, Aninha. Aninha, seja bem-vinda. Você não veio sozinho, você veio acompanhada de seu produtor, seu manager, seu pai, Alex Aguiar. Seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço o convite. Vocês estão tranquilos? Estão bem? Sim, com certeza. Estão nervosos? Um pouco. E eu também estou um pouco nervoso de entrevistar vocês. Você está mais nervosa aqui ou do que quando você vai entrar num campeonato? Quando eu vou entrar no campeonato. Num campeonato. A gente vai contar para vocês um pouquinho do que a Aninha faz. Você é surfista que pratica skate ou você é uma skatista que gosta de surfar? Eu pratico os dois praticamente por igual. Eu acabo treinando um pouco mais skate por conta das condições de mar. Mas é difícil responder essa pergunta. O que te dá mais prazer? Seria injusto falar de uma que te dá mais prazer do que deixar a outra de lado? Não, sinceramente, eu prefiro surfar no verão e andar de skate no inverno. Por conta do clima, né? No inverno eu passo muito frio dentro da água. E no verão eu passo muito calor no skate. Então, eu tenho só essa preferência mesmo. Mas eu gosto muito dos dois por igual. Tá bom. Então, vamos primeiro assim para ambientar quem está nos acompanhando. Quem conhece a trajetória da Aninha já fica meio que dispensado dessas primeiras apresentações. Mas eu tenho certeza que, assim como eu, tem muita gente que está chegando agora, né? E está querendo saber um pouco mais. Então, vamos localizar você geograficamente, né? E vamos localizar você também na linha do tempo. Geograficamente, você é de onde e está morando aonde? Então, eu nasci em 2011, nasci em Blumenau, morei boa parte da minha vida em Jaraguá do Sul até a pandemia, e depois me mudei para Balneário, passei a morar junto com a minha avó, e atualmente eu moro lá. Tá, Santa Catarina é o teu lugar. Sim. É o teu berço. É onde você treina, onde você pratica, e é um dos lugares onde você compete. Sim. Mas você já atravessou fronteiras competindo. Por enquanto, participei de campeonatos brasileiros e sul-americano. Tanto no skate quanto no surf? Sim. Tá, eu vou ter que separar essa história aqui em dois momentos para eu poder entender o que veio antes. Né? O que veio antes? O skate ou o surf? O surf. Eu comecei, a primeira vez que eu surfei foi com 4 anos de idade. Eu tava caminhando na praia junto com meu pai e minha mãe e eu me interessei por um pessoal que tava fazendo aulinha. Então, na época eu brincava com bodyboard, a pranchinha deitada e tal, já gostava bastante de água, desde cedo, desde os meus 2 anos e 8 meses eu já sabia nadar e tal. E eu questionei o meu pai se eu podia fazer uma aulinha de surf, né? Na época eu um pouco questionável, né? Porque eu era muito nova, o professor falou assim, vamos tentar, né? Nunca dei aula pra uma pessoa tão nova, né? 4 aninhos e tal, mas vamos lá. E daí eu comecei a surfar na brincadeira e tal. E com o tempo, né? Fui levando assim, só surfando em alguns finais de semana, né? E no verão, né? Porque nessa época eu ainda morava em Jaraguá do Sul. E você ia onde surfar? Eu ia surfar em Balneário Camboriú, eu comecei lá. Então, tipo assim, em alguns finais de semana, e no verão, né? Eu ia pra lá passar os finais de semana com a minha avó. E acabava fazendo aula de surf ali em Balneário. Mas você não tinha prancha em casa ainda? Não tinha. No meu aniversário de 5 anos, aí eu ganhei uma prancha. Mas, tipo assim, na brincadeira. Uma prancha na brincadeira e fui levando. Quem que foi responsável por essa prancha? O meu pai e minha mãe. A minha mãe, junto comigo, começou a surfar. Então, foi uma iniciativa dela também. Pra ela pegar e
ir brincar comigo. Então, a ideia da prancha era que mesmo quando a escola não tivesse aberta, eu pudesse surfar com a minha família, meu pai me auxiliasse um pouco ali. Uhum. Mas estamos falando assim, você lembra de tudo isso quando você tinha 4 anos? Você tem memória disso? Ou algumas coisas já começaram a se apagar? Algumas coisas sim já se apagaram, Aham. mas o que mais revive esses tempos, acho que pra mim são as fotos, né? Aham. Querendo ou não, faz um bom tempo, então alguma parte eu lembro, outras não. Aham. E era uma brincadeira. Era uma coisa assim voltada para um convívio familiar. Sim. E era prazeroso para você. Certo. Até quando foi desse jeito? Até a pandemia. Uhum. Chegou a pandemia, fazia já um bom tempo que eu não surfava e tal, estava meio parado assim. E aí liberaram os esportes individuais. E em Jaraguá do Sul a gente só tinha 1 hora de quadra por dia, então a gente ia descer na quadra, brincava, eu e minha Aí já irmã. no skate daí. Não, tipo, não, nem tinha skate, né? Ainda no surf, ainda. Sim. Tá. Deixa eu tentar explicar melhor. É que é assim, na pandemia nós estávamos em Jaraguá. Então eu brinco que a Ana, surfista, ela é fruto da pandemia. Porque daí eles fecharam as escolas, a gente estava há 1 mês trancado com elas no apartamento, e a quadra que ela se refere é a quadra de esportes que tinha no prédio. Então a gente tinha que agendar um horário com o síndico, 1 horinha por dia. E só descia aquela família. Não podia se misturar com outras famílias. Então eu levava ela e a irmã lá na quadra, no parquinho, brincava um pouquinho, aquela 1 horinha, voltava para dentro de casa. E aí o governador de Santa Catarina liberou os esportes individuais na praia, né? Aí eu tinha um professor que dava aula para ela de surf em Balneário, liguei para ele e pedi assim, olha, vai dar aula esse final de semana? Ele assim, vou. Posso levar a Ana? Pode. Aí levei a Ana, ela fez aulinha e naquele dia ele falou assim, pô, essa menina tem futuro, né? Voltamos para Jaraguá, daí eu falei para minha esposa, não sei quando as aulas vão voltar, vamos levar ela ali para passar 2 semanas. 2 semanas dá para fazer 10 aulinhas. Nunca mais voltamos para Jaraguá. E daí ele começou a conversar com ela, plantar a ideia de ser atleta. Ela foi pegando esse negócio. Acho que na época eu nem tinha noção do tamanho disso, sabe? Fui na empolgação, assim, de curtição do esporte. Na minha cabeça, eu acho que não tinha essa imagem do que se tornou hoje em dia. A escola começou a ser online, então vinham atividades para fazer. E aí eu lembro que em maio mesmo de 2020, tinha uma atividade que a criança tinha que gravar um vídeo dizendo o que queria ser. Aí ela gravou um vídeo com o professor de surf ali, né? Ele explicando que ele era atleta profissional, tal, chegou a ser campeão brasileiro amador, e ela dizendo que ela queria ser atleta. O que você queria com isso, quando você dizia que você queria ser atleta? Você queria ficar mais tempo na água? Eu queria começar a competir. Você queria competir? Eu queria competir, né? Porque o meu professor trazia muita inspiração, falava sobre as competições dele e tudo mais. Então, a ideia era ir pra competição e evoluir, sabe? E levar aquilo dali como carreira, assim. Como é que foi a primeira inscrição pro primeiro campeonato? Como é que se deu isso? Foi bem para aprendizado. Eu tava iniciando no esporte, né? Então foi para ver como é que era, sentir, né? Acabei não tendo resultado, inclusive. Não, assim, ó, a primeira competição foi mais ou menos ali por julho de 2020, pandemia. Logo depois que voltou às aulas individuais ali. Não, as aulas não voltaram. Do surf. Isso, logo depois. E aí, assim, foi uma competição online. Gravava-se ondas e mandava para eles. E aí eles fariam um julgamento, né? Mas a Ana foi desclassificada. E a gente não sabia que não podia empurrar. Que ela teria que pegar onda sozinha, né? Então ela foi desclassificada uma autopropulsão ali. daquela primeira competição. Né? Daí depois, a primeira mesmo assim presencial foi no início de 2021. Né? Ou seja, um pouco mais dessa nossa gravação aqui, um pouco mais de 4 anos atrás.
E como é que veio a primeira medalha, o primeiro pódio, um troféu? Como é que foi? Era um surf treino organizado ali na região da Atalaia, Itajaí, né? E Balneário ali. E foi muito importante pra mim, porque é ali que eu comecei a me destacar um pouco mais e perceber, né, que eu tinha capacidade, né, de começar pros catarinenses. Então, foi super bom pra mim. Como é que você enxerga e como é que você, enquanto pai, né, mas principalmente nessa figura mais do manager, como é que enxerga a questão de ver a potência, ver a possibilidade, ver a capacidade técnica, né, de que aquilo pode ir para frente? Como é que foi para você? E ao mesmo tempo, você pensou que isso ia durar por quanto tempo? Eu não tinha ideia. Você achou que poderia ser uma aventura de verão? Ah, ela vai fazer aqui por um tempo, depois para e volta para a escola. Não, isso não, né? Mas assim, chegar até onde a gente chegou e esse caminho que a gente traçou, né, ele não foi planejado dessa forma. Certo. As coisas foram acontecendo, né, e mudanças houveram para a gente chegar nesses 3 esportes que hoje ela pratica, né? Inicialmente foi o surf, Uhum. né? Então a primeira competição oficial dela do catarinense foi em janeiro de 2021, mas a gente não queria fazer ela participar do catarinense porque eram muitas etapas e o que a gente queria? Só coloca ela competir e aí a gente vê como ela se comporta, vê o que a gente tem que melhorar, trabalha, depois lá pelo meio do ano a gente colocou mais uma vez e acho que foram 3 etapas que a gente colocou ela participar naquele ano, assim, só para a gente ir medindo as coisas e trazendo para os treinadores e fazendo as correções. Uhum. Né? E os resultados dessas medidas, como é que foram entendidos? Então, ela não teve nenhum pódio naquele ano de 2021. Até porque a categoria que elas participavam, que é o Sub-10, era uma categoria mista. Então, disputava com os meninos também. Uhum. Então, por isso aí já é difícil. Né? O que me chateava era a grande quantidade de competições. Né? Para uma criança eu achava isso um absurdo, eu não queria dessa forma. Uhum. Né? Tanto é que no final de 2021 nós fomos para Maresias fazer um camp com o Luiz Pinga, que é o manager ali do Felipe Toledo, né? Atualmente, e ele levou a equipe dele, né? Preparadores físicos, médico, e uma coisa que eles falaram muito, né? É que assim, para não roubar a infância da criança, Uhum. né? Foi uma lavada, sabe? Eles chegaram para nós e falaram assim, olha, muito provavelmente nenhuma dessas crianças que tá aí, e elas ouvindo, vai chegar na elite do surf mundial. Sim, entendeu? Porque é um funil, né? E será que... Como qualquer esporte, né? Ele tem um Sim. funil bem grave, né? excludente, super excludente. E será que isso é um desejo da criança? Ou é um desejo do treinador ou um desejo do pai? E até que ponto vale sacrificar a infância dessas crianças? Uhum. E Porque a competição, ela carrega um pouquinho dessa toxicidade, né? Digamos assim. Que ela é um pouquinho diferente da prática esportiva. Né? Sim. A prática esportiva, ela está disponível o tempo todo. Né? A competição, não. Ela tem outros impulsos, né? Tem outras demandas, tem outras exigências. E como é que você, enquanto pai, enxergou isso? então, eles fizeram um alerta quanto a essa especialização precoce. Uhum. Né? E aí, o que eu fiz? Voltei para Balneário. A Ana já fazia um treino de skate, mas esse treino de skate não era pensado em competição, era simplesmente para carvear, que é uma manobra que ajuda no surf, pegar velocidade, começar a ensaiar os aéreos. Né? Voltei para lá e pensei assim, bom, falaram que era para não especializar. Uma maneira de não especializar é a gente diminuir o treino de surf, aumentar o treino de skate, deixar os dois mais ou menos iguais. Né? E ela respondeu bem isso no início de 2022, janeiro e fevereiro ali. E aí surgiu um campeonato catarinense de skate park. Né?
pô, oferecemos para ela a oportunidade de participar, e daí em 2022, efetivamente, ela participou integralmente do Campeonato Catarinense de Surf e do Campeonato Catarinense de Skate Park. Então, querendo fugir da especialização, vamos ampliar as competições, é isso? Sim, a ideia era que quando eu estivesse competindo no surf, eu não estivesse pressionada, porque eu não treino só surf, eu também treino skate. E quando eu estivesse competindo no skate, pensando assim, tô competindo com meninas que só andam de skate. Eu não faço só skate, eu surfo também. Então, tirava um pouco daquele peso da competição. Mas eles reformularam os campeonatos, diminuíram as etapas. Aí isso ajudou bastante também a gente tocar os dois em paralelo. Naquele ano houveram 4 etapas de surf e 3 etapas de skate. E essa mudança de esporte, que não é tão diferente, mas tem suas características cada um. Como é que foi pra você ir pro skate? Olha, eu já vinha andando de skate fazia um tempo. E a maior diferença que eu senti foi a questão das meninas que participavam do skate, né? E as meninas que eu convivia no surf. Porque no skate tinha uma modalidade que dava muita diferença de idade. Então, tinha meninas lá, eu com 11 anos, e as outras já tinham 15, 14 anos. Então, enquanto no surf eram da minha faixa etária de idade, né? Mas foi prazeroso pra você ir pro skate? O skate em si, não só a competição, mas ficar em cima do... Como é que chama? Shape? É isso? O skate, né, em si. Do skate, né? Do skate. Foi difícil? Foi... Eu quero entender assim, o teu cérebro é o mesmo quando você tá em cima da prancha de surf ou em cima da prancha de skate? Não, eu tenho que separar. Eu tenho que entender que skate é uma coisa e surf é outra. Mas tem coisas que se complementam. Porque cair de um e cair de outro tem uma diferença bem grande também, né? Tem. Você não precisa usar capacete pra pegar uma onda, né? Precisa, às vezes. Precisa, às vezes? Como assim? Tem picos de surf onde tem a bancada de coral muito rasa. E é bem perigoso bater a cabeça, né? Então, tem alguns atletas que preferem se prevenir e usar o capacete. Tá. Essa conversa eu preciso levar aqui pro pai da Aninha. Questão da integridade física da sua filha. Você não se preocupa, não? Eu sou pai de criança e o meu filho quer ir pro skate. Eu falo, você tá louco? Eu não quero uma perna quebrada. Ele caiu de bicicleta outro dia e quebrou o braço. Andando comigo. Eu me senti muito culpado por aquilo. Como é que pra você, enquanto pai, isso? Eu tô tentando desligar meu modo sincero. Não vai dar. Não vai dar. Bom, qualquer coisa vocês cortam. Eu falo pra ela assim, filha, a gente tem Unimed. A Unimed conserta. Se não der, a gente dá um enterro digno. Vai. Não, as brincadeiras à parte, Sim, né? Claro. A Ana sempre é acompanhada por uma boa equipe e gente responsável. Então, assim, ela sempre está bem preparada e aquilo que é proposto a ela é sempre dentro da segurança e do nível que ela tem atualmente. Nunca aconteceu nenhuma intercorrência assim que se preocupasse? Quebrou a perna. Eu quebrei a perna, eu fiz uma cirurgia daí pra juntar, eu quebrei a tíbia e a fíbula. Mas de pior mesmo foi isso. Né? Acho que é suficiente, né? Acho que é suficiente. Mas não foi o suficiente pra falar assim, filha, vamos retomar os estudos na escola, assim, ficar, né? Vamos ver outras opções. Não. Não, isso não me parou. Em nenhum momento eu tive medo de repetir o momento que eu quebrei a perna e continuar no esporte, né? E se teu pai falar pra você, filha, você vai parar? E aí? Eu não sei como é que reagiria. Eu acho que talvez escondido eu tentaria fazer surfar, sei lá. Na verdade, eu nem imagino ele falando isso também pra mim. Porque meu pai é uma das pessoas que mais me incentiva, meu pai e minha mãe. Então, sinceramente, acho que eu não imagino ele falando isso pra mim. Parece que deu uma pressionada pra que isso nunca aconteça. Acho que não vai acontecer isso, né? Não, acredito que não. Por quê? Porque ele quer que você... Você acha que ele quer que você colecione medalhas? Não, eu acho que ele quer que eu faça o que eu mais gosto, né? E
E querendo ou não, vai ser... No futuro eu vou colher muitos frutos disso, né? Tem todo um ambiente do esporte, tem os colegas. E a questão de saúde também, né? Levar uma vida saudável, assim, né? Então... Tem a resiliência. Eu aprendo muita coisa com o esporte. Questão de dedicação, foco, né? Entender o momento de cada coisa, né? Tem um momento de ser feito as coisas. Então, isso, o esporte me ajuda bastante. Tá. 2 caminhos aqui. Quando que você percebeu que a tua filha estava virando profissional? É uma profissional? Hoje, assim, dá pra dizer que ela é profissional ou ainda não? Amador. É amador. Ainda não. Nós estamos com... Mas esse é um caminho já. Isso já é observado. A gente tem um pedido de solicitação para a CBSK para fazer a profissionalização. Eles têm um tempo para responder, né? O surf, atualmente, ele derrubou essa barreira. Né? Então, hoje, o atleta com menos de 18 anos, ele pode participar de um campeonato profissional e continuar participando da base. Né? No skate é diferente. No skate, eles separam campeonatos profissionais de campeonatos amadores. E são profissionais diferentes também. Para ser profissional do surf é diferente de ser profissional do skate. A forma é diferente. Tem registro legal disso, toda essa parte burocrática, assim, ela é diferente. Sim. É diferente. Tá. Essa parte desse caminho para se tornar profissional esbarra necessariamente na questão de cuidado de saúde também, né? Você não faz só hoje esportes para ter saúde. Você também tem que cuidar da sua saúde para que você possa competir através do esporte. Como que é essa chave? Como é que você deu isso em termos de observação de nutrição, né? Em termos de observação de outros cuidados, como sono, como, né, não só a alimentação correta, mas também com outras atividades suplementares. Como é que isso foi acontecendo? Porque se não era uma coisa desenhada lá atrás, em algum momento isso passa a ser observado e aplicado na rotina, né? Como que foi entendido isso? Mas isso veio logo cedo. Né? Mas isso vem da orientação do professor? Também. Desde muito cedo, meu pai já tinha essa visão, né? Mas acabava não se espelhando no surf em si, né? Que nessa época eu ainda não praticava skate. Porque poucas pessoas mostravam o preparo, né? Físico e tal. Então ele se espelhou em outros esportes, via o preparo, né? De outros. E eu comecei a fazer treino funcional muito cedo, né? Fazer treino funcional, ter acompanhamento aí com um nutrólogo e tal, né? Então, uma coisa que veio desde quando eu era muito nova. E a gente só foi melhorando com o passar dos anos. Eu sempre deixei claro assim para os treinadores técnicos, né? Que antes da Ana skatista ou antes da Ana surfista, vem a Ana atleta. Então, a preparação física sempre foi o pilar, né? Tanto é que hoje ela faz 5 atividades de preparação física por semana. São 2 treinos funcionais, um treino de natação, um treino de yoga e um treino de pilates. E a parte de alimentação, a parte de nutrição também. Acompanhadinho. Isso, né? Sim. Sono também. Sim, sono É regrado, eu tento... assim, horário pra dormir, horário pra acordar? Sim, eu não consigo dormir tão cedo por conta da rotina. Mas todo dia eu tento dormir às 10 horas. Eu já tô dormindo normalmente. Eu nem consigo ficar acordada até muito tarde. Virou costume e eu não consigo. Tipo, daí eu já fico sonolenta e tal e não dá certo. E acordar, geralmente umas 7 horas. Então, eu durmo das 10 às 7. Tem férias isso durante o ano ou não? Ou é direto? Eu tento manter o horário de dormir, pelo menos nas férias, né? Porque quando a gente... Digo férias do esporte. Não tô nem entrei na questão da escola ainda. Digo, do esporte, você tira férias, aí esse mês aqui eu não vou treinar. Existe isso? Sim, eu costumo tirar férias no final do ano. Eu fico, tipo, no período de Natal, 1 semana, 2 semanas parado. 2 semanas. 2 semanas parado. Comendo errado também? Sim, aproveitando a comida da avó. E falando da escola,
Como que foi, como que está sendo e como que vai ser, porque isso não vai parar tão cedo, né? A programação escolar, ela é fundamental na formação de uma pessoa, né? Porque se antes da surfista e da skatista tem atleta, antes da atleta tem a ser humaninha, né? Que tá ali em evolução. Como que é conciliar? O que teve que fazer de alteração de rotina com relação à escola? Eu acho que o esporte me ajudou muito, sabe? Porque eu vejo muitas crianças da minha idade que têm muito tempo livre e não conseguem, às vezes, estudar para uma prova ou ter o foco de estar ali na aula, prestando atenção. E o esporte me ajuda muito nisso, porque eu tenho pouquíssimo tempo para estudar. Mas eu sempre busco aproveitar o máximo desse tempo. Então, eu sei que eu tenho que fazer... se eu tenho que fazer um trabalho, eu tenho que entregar o trabalho nesse dia. Eu vou fazer o trabalho. Eu tô numa viagem, vou dar um jeito. Entrego o trabalho antes ou um dia depois. Mas eu sempre tento dar um jeito nisso, né? E os estudos, o que meu pai sempre me fala, prestar atenção na aula, né? Porque a partir do momento que eu entendi a matéria na sala de aula, já ajuda muito, né? Porque daí eu não tenho que ficar revisando tanto em casa. E os estudos, quando tem semana de provas, né? Aí eu costumo estudar durante o almoço, assim, um pouco antes da refeição e após. E à noite eu reservo um tempo também. E teve que fazer mudança de endereço, mudar de escola por conta dos treinos? Teve que ter uma movimentação, uma logística familiar por conta disso? A Aninha virou começou, ela enquanto atleta, a ocupar um espaço na rotina familiar, agora olhando a parte assim, da família, né? Dessa porção família? Sim, interfere um pouco. Tanto é que tem a irmã dela, né? Que hoje a gente pode estar aqui porque tem a avó que está cuidando, vai levar para a escola, vai dar alimentação, né, vai fazer os cuidados diários, né? Você tem uma irmã mais nova. Sim. Como tem é que 8 é? anos. 8? 8. Como é que é essa química, essa relação entre vocês? Olha, a relação de irmão, né? Às vezes acontece uns desentendimentos, mas ela é sempre muito presente comigo, sempre tá aí torcendo comigo quando eu tô viajando. Todo dia ela me manda áudio, fala que tá com saudades. E eu sempre tento dar atenção pra ela, né? E meu objetivo é ser uma inspiração pra ela, né? Não porque ela leve o esporte como pra competir, pra treinar e ser atleta. Porque leva o esporte como um estilo de vida. Uma coisa que vai ajudar muito ela no futuro. Porque é muito importante a gente ter uma coisa pra fazer como um lazer, né? Ter além, tipo assim, a minha mãe trabalha. E ela, assim, descarrega toda a pressão e tudo mais. Ela vai surfar, vai andar de skate. É um momento que ela tem um prazer ali fazer aquilo. A história, a Maria tem uma história interessante. A Ana surfou pela primeira vez com 4 anos e 8 meses, no dia 26 de dezembro de 2015. Mais ou menos como ela contou, né? Eu vou falar um pouco da minha reação. Na verdade, a minha esposa chegou e disse assim: a Ana quer fazer uma aula de surf, R$50. Besteira. Não. O que a gente pode fazer pelo filho é deixar experimentar, né? E aí revi minha posição, colocamos ela para fazer a aulinha e dali estamos aqui hoje. E no ano seguinte, no dia 2 de dezembro de 2016, nasceu a Maria. Faz o teste do pezinho, aí veio chamar a gente lá no postinho lá, falou assim, ó, tem um probleminha, né? Deu um indicativo aqui de uma doença, a gente precisa fazer uma contraprova. Fizeram a contraprova, aí deu o mesmo problema. É uma doença que se chama fibrose cística, que deixa a mucosa de alguns órgãos mais espessa. Então, por exemplo, deixa a mucosa do pulmão mais espessa, não consegue expelir o catarro, aquela parte do pulmão colapsa, fica dura, né? Deixa de trabalhar e pode evoluir para um transplante. É uma doença séria, assim, não tem cura.
Aí começamos a tratar ela, a gente trata ela aqui, acompanha ela aqui em Curitiba, até no Hospital das Clínicas, e um dos primeiros tratamentos que ela começou a fazer, e faz até hoje, é uma nebulização que eles chamam de hipertônica salina. Então, essa nebulização é com 7% de sal. Ela faz 3 vezes por dia essa nebulização. E o curioso é que essa técnica ela foi descoberta na Austrália por fisioterapeutas que acompanhavam crianças e jovens que tinham essa doença. Porque quando é pequeno, que não faz atividade, a gente acaba levando no fisioterapeuta, porque ele faz umas massagens pulmonares, faz pressão, vibração, que é para ajudar a soltar o catarro. E esses fisioterapeutas, eles analisaram as crianças e eles viam que tinha um grupo que sempre estava bem e um grupo que estava mal. Aí eles pensaram assim, deve ser atividade física. Não, mas tem gente que faz atividade física e tá mal. Joga bola, anda de bicicleta, né? Mas todos aqueles que estavam bem, surfavam. E aí que eles se deram conta que surfando acaba respirando o ar e entra água com sal. O sal dentro do pulmão atrai líquido e deixa mais fluida a mucosa. Facilita expelir a mucosa e deixar o pulmão limpo. E, pô... Que loucura, que poesia no meio de uma circunstância dessa, né? Que a gente, enquanto pai, né? Enquanto família, a gente se preocupa demais, assim, com os filhos, né? E naturalmente, assim, que é uma pergunta ardilosa quando eu faço, assim, o que o teu pai quer pra você, que é medalhas? Não é, que é a felicidade, né? Que é tudo que um pai quer, né, pros filhos. Que também, eu vou te falar, é uma coisa, é uma exigência, né? Cruel que a gente faz com os filhos, mas a gente quer realmente, a gente espera que eles sejam felizes. E como que se deu desde então, com o nascimento da irmã dela e por conta dessa circunstância, essa convivência e essa relação com o surf, com o esporte, com o mar, como é que foi para vocês enquanto família? Não, daí assim, pra gente foi mais um motivo para incentivar a Ana, né? Porque a ideia é que no futuro, né, ela surfe, nem que seja na brincadeira, e esteja presente na praia, né, que só de tá ali, né, na beira da água e tal, ajuda muito ela. Uhum. E vocês duas, como é que vocês veem o pai de vocês? Ele é difícil de escrever em palavras. Ele é muito especial pra gente. E a gente vê o quanto ele faz por a gente, né, por mim, por ela. Meu pai, quando ela era pequena, né, era bem difícil, porque essa doença também afeta o pâncreas. Então, o que acontece? O pâncreas dela não produz a pancreatina, que é enviada para o intestino delgado e é responsável pela quebra de gorduras, carboidratos, e isso faz com que ela não absorva todos os nutrientes do alimento. Então, ela é tipo uma Magali. Ela pode comer 20 hambúrgueres, ela não vai engordar nada. Pra isso, ela tem que tomar a pancreatina, que daí faz a função, né, do pâncreas. Mas no início foi bem difícil, porque quando a gente descobriu a doença, ela tava muito magrinha e bebê não queria comer muito e tal. Então, meu pai e minha mãe, né, fizeram um esforço gigante pra ela estar aqui hoje saudável e cuidando de mim aí no esporte, levando na carreira também. Deu pra ver que tá bem de aula, né? Pois é. Quando eu falei no começo Nossa. aqui, eu falei que a gente ia trazer um pouco de experiência, né, de alguém que tem algo a contar e ensinar pra gente, é impressionante mesmo isso, né? Você não tem 14 anos, você... Conta a verdade agora, quais foram os procedimentos que você fez para esconder a tua verdadeira idade? Como é que você é vista na sala de aula pelos teus colegas, pelas tuas amigas? Eu tenho amigas bem responsáveis e realmente a gente comenta a questão, né, de às vezes ser um pouco mais responsável do que o normal. Eu acho que isso vem da minha criação, né? Até por ser irmã mais velha, né? Eu acho que ser irmã mais velha também traz uma responsabilidade mais cedo. A questão de respeitar os mais novos, entender que a gente... questão de ganhar, né? Não vou deixar sempre... Não vou pegar e... deixar
ganhar sempre da minha irmã, né? Porque eu tenho que entender que ela é menor e essa questão, né, de respeitar. Eu acho que isso vem muito da minha família, então, e a convivência, os amigos que eu tenho, acho que, e o esporte também me trouxe muita responsabilidade. O que mudou na tua vida enquanto pai de família, enquanto rotina familiar, profissional, quando começou a chamar a atenção e ocupar mais da energia de vocês, as tarefas, né, as atividades da Aninha? O que você teve que mudar na tua vida? Para mim foi muito gratificante, né? Na verdade, era uma época que eu estava estudando para concurso público e aí surgiu esse problema da Maria, que no início a gente tinha muito cuidado, muita preocupação, né? Os primeiros anos foram bem difíceis. E aí depois, com a pandemia e a Ana ali querendo se interessar pelo esporte, para mim foi super gratificante e também eu vi uma oportunidade de ensinar uma coisa para ela, que a possibilidade de crescer sem explorar os outros, né? Porque o atleta, ele se explora. Ele pode até ficar na frente do outro, mas ele se explora, né? É ele que está ali se dedicando horas de treino, abdicando de sair com os amigos, de uma festa de família. A gente perde, às vezes, aniversário da irmã porque a gente está num campeonato. Uhum. Né? Ela deixa de aceitar o convite de um colega porque, pô, sábado de tarde é dia de treino, a gente tem que viajar lá para Florianópolis, né? E isso é uma coisa que ela vai levar para a vida e é super importante. O investimento que vocês têm que fazer, o desprendimento financeiro, ainda acontece? Já começou a ter retorno financeiro, olhando essa parte de recursos, né? Porque eu sei que no começo, principalmente, assim, quando você... Diferente de você investir num hobby, né? Que a maior parte dos hobbies não são baratos, né? Seja surfar, seja jogar um futebol, sempre há um tipo de investimento, né? Seja comprar uma prancha, comprar uma chuteira, comprar uma bola, qualquer que seja a área esportiva, ela tem um tipo de investimento que tem um degrau para um investimento de competição, né? Há um investimento também financeiro, né? Familiar, sim, né? E em alguns momentos, não para todo mundo, isso pode ser revertido quando há as conquistas, né, dos campeonatos, começa a ter premiação em dinheiro, começa a ter investimento de patrocinadores. Em que momento da carreira da Aninha ela está com relação a isso? Não, a gente ainda investe. Uhum. A gente ainda investe. Não tem, assim... o atleta, assim, ele vai chegar num ponto dependendo daquilo que for investido nele. Isso é fato. Claro, ele tem que responder a isso. Uhum. Né? Ele tem que evoluir tecnicamente. Né? Mas nisso não tem segredo. Precisa de investimento. Né? Só que nesse momento, a gente não quer buscar isso a troco de resultado. Sim. Uhum. Né? Por isso que ela pratica os 3 esportes e o resultado vem naturalmente. Os 3 que dizem o surf e os 2 skates, é isso? Isso. Né? O resultado vem naturalmente. A gente não quer vender ela como alto rendimento que está perseguindo o melhor resultado. Não, agora é evolução. É ela crescer. E se vier um alto resultado em uma dessas atividades, você vai abrir mão das outras 2 em termos de competição? Você acha que vai precisar fazer isso, Aninha? No futuro, acredito que, infelizmente, eu vou precisar, né? Mas você já tem um desejo? Eu gostaria que fosse por esse caminho aqui. Não, é difícil pra mim. Mas acredito que o skate talvez venha primeiro. Uhum. Eu vou estar levando os 2, né? Mas o skate... A gente vê meninas muito mais novas no skate, né? O surf você precisa ser mais velho, ter mais força física. E enquanto o skate é bem precoce. Uhum. Então, acredito que o skate seja o principal, assim. Quem são as pessoas que te inspiram
nos esportes, nos três, vamos dizer assim? Quem são suas referências? O principal, assim, é a Sky Brown. Me inspiro muito nela, né? No jeito. Ela surfa também, participa de competição de surf, de skate. Então, ela quebra nos dois esportes. No skate tem o Augusto Kiel. Ele é muito querido. Eu me inspiro muito nele. Ele é muito calmo. Concentradíssimo. E ele se diverte, assim, na competição. Você vê a alegria dele de estar lá. Ele chama o público. Então, ele faz malabarismo também. É muito massa. O Gui Curi e a Raíssa Leal, os dois são exemplos de atletas jovens que se destacaram muito cedo aí nas Olimpíadas. E é muito legal ver isso, né? E também no surf o Medina, né? O Medina e a Tati. São dois atletas que me inspiram também. É claro que a gente olha, aí eu enquanto público geral, né, que não sou dedicado a acompanhar esses esportes, eles se destacam, são nomes conhecidos, principalmente pelas conquistas, pelos troféus e medalhas, né? Mas também a gente enxerga nesse momento, quando a gente assiste as Olimpíadas, de que dentro dessas modalidades e de algumas outras, naturalmente existe a competição consigo próprio, né? E há uma torcida também pelos pares, né? E eu acho que no skate isso é muito visível. De que quando alguém vai para a pista ali, vai para a quadra ali, aquilo... Há uma torcida de que a pessoa consiga fazer uma desenvoltura, consiga fazer uma manobra que é difícil, né? Tem isso? Existe esse coleguismo? Ou é só uma fachada, só uma impressão? Você fica torcendo, tomara que tropece ali, caia. Tem principalmente nos treinos. O pessoal do skate se ajuda bastante. A pista tá lotada ali, daí às vezes aparece uma criança ali, tá aprendendo alguma coisa. Aí o pessoal vai se dando dica, vai se ajudando. Então, sim, realmente tem essa parte. E às vezes tem a outra também, né? Da competitividade e tudo. Uhum. Então, realmente, nem tudo é só maravilhas. Mas o skate, eu percebo ser um esporte onde as pessoas se unem muito. E tem um astral, tem uma alegria, né? Normalmente estão sorrindo. Isso eu acho realmente bem inspirador. E buscar pessoas que inspirem, né? É maravilhoso. Como é que é o entorno, os bastidores? Os outros pais, a maior parte com atletas jovens são pais que cuidam das carreiras, né? Sim. Mas alguns já terceirizaram isso também, né? Você pensa em terceirizar o trabalho de manager dela? Às vezes eu penso em dividir. Mas é por uma questão de que eu não conheço nenhum dos dois, eu estou aprendendo, sempre aprendendo, né? Mas por conta de um direcionamento de carreira, né? Hoje a gente treina mais o skate park porque a gente acha que a evolução está mais próxima, né? O mar, ele requer mais força, então ele precisa de um corpo de um adulto para conseguir chegar no alto rendimento. O skate, a gente vê essa galerinha nova, principalmente no feminino, mas a tendência é isso mudar. A gente vê isso por quê? Porque o skate não era uma coisa tão pro lado feminino, né? E hoje, então, assim, talvez mais por conta da Raíssa, né? Que os pais começaram a incentivar as meninas, e aí essas que estão vindo, já estão vindo numa outra estrutura. Já estão vindo fazendo um treino físico, acompanhado de uma instrução técnica, né? E não só largar ali para aprender. Então, por isso que elas estão se destacando. Eu acho que lá no futuro o skate vai ser disputado entre adultos mesmo, que é onde você chega na tua maturidade muscular. No surf? No surf e no skate. No skate também. No skate também, né? Mas, assim, para nós hoje, a chance de evoluir mais forte é no skate. Né? E o surf, eu acho que é mais para frente, né? Por conta de esperar ganhar massa, ganhar corpo. Apareceu algum outro esporte que começou a chamar a tua atenção também nesse caminho? Eu acho que eu vou para mais um esporte aqui também. Vou jogar xadrez. Sinceramente, assim, não. Eu gosto muito dos dois que eu pratico atualmente. E eu não tenho um esporte, assim, que
um outro esporte, assim, que eu realmente gosto, assim. Uhum. Tá feliz com o que você tá fazendo? Tô. Eu praticava mais a modalidade bowl e parque no skate, né? Aí continuando, não é outro esporte, né? Continuo no skate, mas eu comecei a praticar a modalidade street também, com mais frequência, né? Então, o street foi uma que eu gostei também bastante, assim. E deixa eu te fazer uma pergunta que você já deve ter ouvido isso, todo mundo escuta isso em algum momento na infância, né, na adolescência. E eu desconfio sempre dessa pergunta enquanto um desafio de compromisso. Mas eu proponho essa pergunta enquanto uma curiosidade sobre uma curiosidade, né? Quando você olha para a tua vida futura, profissional, né, e olhando isso, quando você olha para um processo de seleção de vestibular, uma faculdade, você tem hoje uma curiosidade voltada para qual profissão? Porque é diferente de você perguntar assim, o que você quer ser quando crescer? Eu acho tão triste isso, acho tão limitante, né? Você quer ser médica, engenheira ou advogada? Não, eu acho que a pessoa pode ser médica, engenheira, advogada em qualquer momento da vida dela. Mas você, enquanto formação humana, enquanto absorvendo, se bem que você tem muita coisa para ensinar já, mas enquanto absorvendo as coisas, como é que você olha esse mundo profissional para você? Olha, desde pequena eu gostei muito de decoração. Então, uma das possibilidades seria design ou arquitetura, né? Uhum. Design de interiores é uma coisa que, desde pequena, eu jogo jogos de decoração e tudo mais. É uma coisa que me encanta. Ainda te encantava e ainda te encanta, e Sim. pode ser que você vai enveredar por esse caminho. Pode ser no futuro, por conta do alto rendimento, né? As competições, assim, o esporte, né? Acaba relativamente cedo, né? Na vida de um atleta. Então, pro futuro, eu me vejo fazendo, sim, uma faculdade aí talvez de design de interiores, algo relacionado, assim, à arquitetura. Legal. Isso agrada a família? Eu não vejo problema. Que problemas que você vê? Além de eu quero que ela chance de encontre a você felicidade. ver tuas filhas longe de você, que pode ser um grande problema. Você já mandou ela viajar para algum lugar que você não foi junto? Não. Até ontem a gente estava conversando, a gente estava na pizzaria lá comemorando, e aí eu lembrei de uma passagem do John Lennon, né? Que diz que o John Lennon chegou numa escola nova e o professor fez justamente essa provocação, né? O que vocês querem ser, né, no futuro, né? E aí cada um foi falando, citando as suas profissões. E aí quando chegou no John Lennon, ele falou assim: eu quero ser feliz. Daí falaram assim para ele assim: não, mas você não entendeu a pergunta. Não, é vocês que não entenderam a resposta. É isso. É profundo, isso. né? Eu já sei a resposta. Vou perguntar para você, Alex. Você tá feliz? Você é feliz? Demais. É uma oportunidade de ouro que eu tenho. Enquanto pai, enquanto filho, enquanto profissional, o que te traz mais prazer? Em todos os momentos. Mesmo quando eu tô sofrendo ali na beira da praia, na beira da pista ali, coração a 1000, né? Teste para cardíaco. Ele tava com a pressão alta esses dias. Acho que tem mais alguém que tem que cuidar aí da parte nutricional, saúde. Antes da gente ir para os nossos finalmente, deixa eu servir vocês aqui. Tá com umas barrinhas da Nutri. Quer uma de avelã? Pode ser? Pode ser. E você, eu aposto que é de coco. Acertou na mosca. Como se eu não soubesse, se eu não tivesse perguntado antes. Eu gosto de coco também. Dizem que não é muito elegante a gente comer enquanto fala, mas aqui a gente pode quebrar a regra e sair um pouquinho, né? Cometer as exceções. Vamos ser autênticos, né? Vamos ser autênticos, vamos fazer o pessoal de casa salivar um pouquinho. E deixa eu te perguntar uma coisa, Janinha. Quando você vai para uma competição, naqueles momentos que antecedem, né, a competição em si, você tem algum ritual seu? Você tem algumas coisas que você já adotou? Não posso deixar de fazer isso. Pular 7 ondas antes de ir para pegar a onda. Quando vai entrar na quadra com... É quadra que fala? Pista, né? Do skate. Pista. Você pisa com o pé direito. Tem algumas coisas assim? Como é que você mentaliza?
Eu faço trabalho com a psicóloga e ela sempre me passa técnicas de respiração. Então, eu sempre faço as técnicas de respiração que me ajudam muito a manter a calma. E é normal ficar nervoso, né? Mas ajuda a aliviar, né, esse nervosismo. E a questão de mentalização. Todo campeonato, isso aí é ritual pra mim. Mentalizar. No surf, eu pegando boas ondas, né? Vindo onda boa pra mim. E no skate, a minha linha completa. Eu completando minha linha, comemorando. Então, eu sempre faço a mentalização do meu objetivo. Tá, explica um pouquinho mais essa coisa de mentalização. Porque com o skate, com a pista, você conhecendo ali, eu até consigo entender. Mas você não tem como combinar com a onda, que ela faça aquilo que você está mentalizando pra ela, né? Sim. Como que é isso na tua cabeça? Eu tento mentalizar a onda boa vindo, eu acertando as manobras, né? E concluindo elas. Imagino coisas do tipo assim, né? Uhum. E o resultado final também. Eu sempre me imagino comemorando, indo bem, né? Sim. Isso aqui tá muito bom. Desculpe. Realmente é deselegante, mas é muito bom. Nossa. De verdade. Caramba. Não vou nem cortar isso aqui, vou deixar o pessoal em casa salivando mesmo. Você mentaliza, dá certo, ajuda. Ajuda muito, muito. E o que você mentaliza, o que você sonha pro teu futuro? Como é que você se enxerga, então, lá na frente? Você já fez esse exercício? Sim. E aí, o que você enxergou? Eu me enxergo em algum campeonato mundial, no surf e no skate. Gosto de me enxergar nos dois. E nas Olimpíadas. Eu tenho o sonho de chegar lá. Sonho de praticamente todo atleta, acredito. Uhum. E coisa mais importante é eu estando feliz e conseguindo evoluir, sabe? Acho que a partir do momento que eu vencer eu mesma, eu já vou estar sendo vitoriosa. E os títulos vão ser as consequências da minha vitória. A Raíssa Leal falou lá na última Olimpíada, né? Que ela ganhou a primeira vez, né? Foi, né? Nas Olimpíadas, né? Uhum. Quando ela fala que o skate dela já é o troféu dela, né? E ela estar competindo lá já é o pódio dela, né? E aquilo é tão sincero, aquilo me emocionou demais, porque é uma sensação que a pessoa tem de gratidão por estar ali naquele momento fazendo o que gosta, né? Esse sentimento do aqui e agora, o que alguns esportes trazem, a gente conversava isso em off até, do quanto isso talvez possa realmente também ajudar em outros lugares da vida, né? Porque as tomadas de decisão que você tem que ter ali, seja na onda, seja no skate, ou seja no esporte que você pratique, às vezes não tem um botão de pausa, né? Eu brincava com relação ao xadrez. O xadrez tem um tempo maior, né, de tomada de decisão. E alguns outros esportes têm isso, mesmo o futebol. Tem uma hora que o cara pode tocar a bola para trás. No surf não tem, né? Não tem marcha ré. Não tem. Então, esses insights, né, que trazem a sensação do aqui e agora é o que acontece, por exemplo, numa prova na escola, né? Você tem aquele tempo para fazer aquilo, para fazer aquela tarefa. Você percebe que isso, de alguma forma, é um diferencial também na escola, perante os teus colegas? Sim, percebo. Sou bem acostumada a lidar com o tempo. Questão, no surf, eu tenho 15 minutos para fazer as melhores ondas. Na prova, eu tenho 45 minutos para fazer aquelas questões. Então, a questão de ajustar o tempo de prova, saber quanto tempo eu vou gastar numa questão, nessa aqui, é uma coisa que auxilia bastante. E também nervosismo. Eu me percebo bem tranquilo, assim, na hora de fazer as provas. Eu tenho bastante facilidade também de apresentação de trabalhos por conta do esporte, entrevista. Então, desde cedo eu sou bem acostumada a falar em público, né? E eu percebo muita gente na minha sala com dificuldade, chega, tipo, até chorar, tipo, realmente, pra fazer uma apresentação. E o esporte me traz bastante calma durante as provas, a apresentação de trabalhos e concentração e consciência do que eu tô fazendo ali.
E devo dizer para você assim, te traz um resultado de... na falta de uma palavra, um termo, uma expressão mais adequada, te traz bastante sabedoria, né? Perante a vida, inclusive, né? É visível isso, né? É visível isso perante digamos, a média social, né? Isso é muito claro. E eu acho que assim, isso me permite pedir de você, né, que você possa sugerir, né, ou dar uma opinião para quem quer começar a praticar algum esporte. Quais são os primeiros cuidados, quais são... sabe aquelas dicas que a gente dá? Ó, se vai por esse caminho, então toma cuidado com isso e dá atenção para aquilo. O que você poderia falar sobre isso? Primeiro, buscar algum hobby que agrade a pessoa, que traga o prazer, e levar aquilo com leveza. Momento de descarregar, às vezes... minha mãe fazia isso aqui, semana de provas. Aí era uma prova muito importante. Daí ela estudava, se matava a estudar. Aí, antes da prova, ela pegava, ia com a amiga e jogava ping-pong pra desestressar. Aí jogavam ping-pong e se divertiam. Ia pra prova tranquila, assim, sabia que já tinha estudado e feito aquilo. E sempre a questão da alimentação, ter uma boa alimentação e a rotina de sono é muito importante. Acho que ter uma boa noite de sono influencia muito no seu dia. E eu vejo muita gente que acaba tendo uma rotina de sono péssima, indo dormir muito tarde, acordando bem tarde, né? Influencia bastante. E sobre alimentação, é sempre importante balancear essa questão. Não é não comer doce, é entender que a gente tem que comer um pouco de tudo, né? Nada em excesso é bom, né? E o pai? O que poderia falar para outros pais que, porventura, tenham filhos que tenham interesse em enveredar pelo caminho da educação esportiva, ou do esporte, ou da competição? O que você recomendaria para você 5 anos atrás, quando ela começou? Então, eu confessei esse meu primeiro pensamento de falar que fazer aquela aula de surf seria besteira. E 30 segundos depois eu pensei assim, o que a gente pode fazer é permitir aos nossos filhos terem experiências. E eles vão escolher dentro dessas experiências aquilo que eles vão gostar. Deu certo, que ela curtiu muito, né? E levou para frente. E abriu outras portas, que nem a do skate, que é um esporte irmão. Mas é isso. Permitir aos filhos experimentar coisas diferentes. Porque cada criança vai ter seu potencial em uma área ou outra e uma hora vai se descobrir. Mas precisa ter essa oportunidade de experimentar. E como é que você se enxerga, já a gente falou de sonhar, né, olhar lá para frente, como é que você se enxerga daqui 5 anos olhando as suas filhas? Eu me enxergo ao lado delas, ainda. Mais além, né? Daqui a 15 anos quero estar ao lado. Ainda. Né? Posso perder a importância na equipe, mas sempre vai ter um lugar para carregar as tralhas, né? Deixa que eu carrego cadeira, guarda-sol, skate. Maravilhoso. O pai que habita dentro de você conversa com o pai que habita dentro de mim. Eu quero agradecer desde já a presença de vocês aqui, de uma forma muito ilustre, né? Abrindo esse podcast, abrindo essa conversa, que ela seja realmente assim, inspiradora, né? Eu acho que é um dos motes que a gente tem, assim como perguntei para você quem é que te inspira, né? A gente também, de alguma forma, se sentir responsável inspirando as pessoas. E realmente é uma alegria aqui estar com vocês, partilhando esse momento e partilhando com quem está nos acompanhando, né? Que nesse momento escuta e tem a chance de se perceber no aqui agora, tem a chance de se perceber, olhar para trás, ver o que fez de certo e fez de errado, o que pode modificar para frente, porque eu acho que a gente continua evoluindo de qualquer forma, né? Alguns com mais oportunidades, outros com menos oportunidades, mas eu acho que todo mundo pode ter essa percepção dessa responsabilidade sobre isso, né?
Ficou profundo isso, né? Ficou. Mas é sério a coisa, né? A gente tem que tocar a vida com leveza e com brincadeira, mas ao mesmo tempo fazer como uma criança brinca, né? Levando a sério a regra do jogo, né? Tente trapacear num jogo com uma criança, né? Tente fazer um esconde-esconde que alguém tá trapaceando, não dá, né? As regras são sérias, tem que se preparar para aquilo. Isso. Então quero agradecer muito a presença de vocês e eu quero te perguntar, né, que por fim, como é que você tá computando o teu ranking, né, o teu rating, eu não sei como é que são os termos adequados aí dentro da tua categoria, e olhando qual ano no futuro, em qual Olimpíada você vê que tem uma possibilidade de que aquela Olimpíada daquele ano, se eu percorrer esse caminho, eu acho que eu tenho chance. A gente está buscando a Olimpíada de 2028, né, em Los Angeles. A ideia é, nos anos seguintes, estar participando de etapas do Mundial. Isso vai ser um esforço gigante, né, porque é uma coisa que só depende de mim, tem toda a questão financeira, né, porque é longe, são etapas que realmente é mais complicado de ir. Mas eu acho que esse é o caminho e eu vou estar indo pelo skate, né? Que é mais precoce. Uhum. Quer dizer, isso não tá só aqui na cabeça, isso já tá em algum lugar escrito, planejado, pensado e combinado, imagino. É isso mesmo? Mas é uma tarefa gigante. Gigante. Você está preparado para isso? Estou. E nós daqui vamos acompanhar essa trajetória. Torcendo por vocês, naturalmente, e que sirva, no mínimo, assim, de um espelho para quem acompanha a trajetória, no sentido de inspiração, no sentido de que o esporte e os cuidados que o esporte traz, né, e que a competição proporciona, trazem para as pessoas enquanto formação humana, né? Seja o esporte que for, né? Seja o esporte que for. Eu acho maravilhoso. Eu agradeço mais uma vez a companhia de quem nos acompanhou, né? Quem curtiu, quem refletiu, quem se instigou com relação a essa nossa conversa. Peço que curta, que comente, né? Que compartilhe esse podcast que só tem essa pretensão, essa pequena pretensão de trazer informações, trazer novidades, trazer inspiração para as pessoas. Muito obrigado mais uma vez. Últimas palavras? Quero agradecer pelo convite. Eu estou muito feliz por ter participado e falado um pouquinho da minha trajetória e ideias para o futuro. Espero ter inspirado alguém que vê esse podcast para iniciar aí no esporte ou seguir. Maravilhoso. Alex? É isso aí. O esporte é um caminho, os filhos são nossos tesouros, né? E acho que a palavra mais importante é essa da inspiração, da nutrição dos sonhos. Isso vale a pena, vale muito a pena, né? Porque traz uma bagagem enorme que ela vai levar para a vida dela e com certeza a cada dia que passa é uma pessoa melhor. Maravilha. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez a quem nos acompanhou e nos encontramos no próximo episódio.